Bom, pessoal, vamos nos colocando à disposição do alto, agradecendo a oportunidade de estarmos todos juntos aqui na aula, pedindo que os nossos amigos espirituais, os mentores da casa, possam nos auxiliar nesse aprendizado e que possam nos intuir, mesmo depois do término das aulas, para que possamos assimilar o máximo possível todos os ensinamentos e todos os aprendizados que a espiritualidade tem para nos passar e com um pensamento e um sentimento de gratidão, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Libertação. A gente vai hoje para o capítulo 7, página 87, para quem está acompanhando pelo arquivo em PDF. Quadro doloroso. De manhã, um emissário do sacerdote Gregório, com semblante mal-humorado, veio notificar-nos em nome dele que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando nos receberia para entendimento particular. Ausentamo-nos do cubículo, sinceramente desafogados. A noite fora simplesmente aflitiva, pelo menos para mim, que não conseguira qualquer quietação no repouso. Não somente o ruído exterior se fizera contínuo e desagradável, mas também a atmosfera pesava, asfixiante. As alucinadoras conversações no ambiente me perturbavam e feriam. Convidou-nos Gúbio à pequena excursão educativa, asseverando-me bondoso. Vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Eloy e eu acompanhámo-lo satisfeitos. Coalhava-se a rua de tipos característicos da anormalidade deprimente. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas, homens e mulheres de fisionomia torturada iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais, exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhes dávamos testemunho. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. A conversação ociosa era ali o traço dominante. O instrutor informou-nos, então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. As edificações, excetuados os palácios da praça governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes, revestidas de substância semelhante ao lodo, mostravam-se repelentes não só à visão, mas também ao olfato, pelas exalações desagradáveis.
A vegetação, em todos os ângulos, era escassa e mirrada. Gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando-nos sincera piedade. Fossem poucos os transeuntes infelizes, e poder-se-ia pensar num serviço metódico de assistência individual. Mas que dizer de uma cidade constituída por milhares de loucos declarados? Dentro de colmeia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral não seria efetivamente o alienado mental aos olhos alheios? Impraticável, por isso, qualquer organização beneficente visível, a não ser através de serviço arriscado, qual aquele de que o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia na obra de santificação com Cristo. Além das perturbações reinantes, capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, pairava na atmosfera sufocante nevoeiro que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. O sol, através de espessa cortina de fumo, cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós à semelhança de uma bola de sangue afogueado. Eloy, forçando o bom humor, perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas, ao que o nosso orientador respondeu aquecendo e informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que a circunda, esclareceu Gúbio atencioso. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, em processo evolutivo, nos quadros do universo sem fim. Marcháramos, atravessando compridos labirintos, e achamo-nos distante de extensa edificação que, com boa vontade, nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Enquanto encarnado, ser-me-ia extremamente difícil acreditar numa cena igual a que se nos desdobrou a visão inquieta. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão fundo o coração. A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha e depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis. Sentíamos-nos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana. Porque lá dentro, turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Tremeram-me as fibras mais íntimas, e não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloy, o movimento era de recuo instintivo. O orientador, no entanto, estava firme. Longe de endossar-nos a fraqueza, ignorou-a deliberadamente e asseverou calmo. Amontoam-se aqui, como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima,
através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. E talvez porque o nosso espanto crescesse à vista da tela aflitiva e tenebrosa, acrescentou sereno: não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres a se confundirem com os precipícios subcrostais. Mas não haverá recurso a tanto desamparo? Indagou Eloy compungidamente. Gúbio refletiu alguns momentos rápidos e aduziu em tom grave: quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder-lhe sepultura condigna. Mas, se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade, quando não se encontram em simples estrada evolutiva. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, olvidando a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Ao invés de estruturarem destino santificante com vistas ao porvir infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer se não seguir nas linhas de paciência por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Perguntei-lhe se naqueles sítios purgatoriais não havia companheiros amigos, detentores da missão de consolar, ao que o nosso instrutor respondeu afirmativamente. Sim, disse. Esta imensa coletividade dentro da qual responderam individualidades que pelo sofrimento contínuo se caracterizam, pelo comportamento subhumano, não está esquecida. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Agora, todavia, não dispomos de ensejos para a identificação de missionários e servidores do bem. Vamos ao estudo que nos interessa de mais perto. Descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. Gúbio nela fixou os olhos muito lúcidos e, depois de alguns momentos, recomendou-nos seguir-lhe a observação acurada. Vês realmente, André? Inquiriu o paternal. Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Reparo sim, expliquei curioso, a existência de 3 figuras vivas que se lhes justapõem ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina, fluida e amorfa. Elucidou Rúbio sem detença. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo, em virtude da revolta que lhes atormenta o ser.
Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantam-se naturalmente à mulher que odeiam. Irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Auscultamos de mais perto a desventurada criatura. Assumiu Gúbia a atitude do médico ante a paciente e os aprendizes. A mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzento escura, registrou-nos a presença e gritou, entre a aflição e a idiotia: Joaquim? Onde está Joaquim? Digam-me, por piedade, para onde o levaram? Ajudem-me, ajudem-me. O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras e, não lhe conferindo maior atenção, além daquela que o psiquiatra dispensa ao enfermo em crise grave, observou-nos. Examinem os ovoides. Sondem-nos magneticamente com as mãos. Operei expedito. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Liguei, num ato de vontade, minha capacidade de ouvir ao campo íntimo da forma e, assombrado, ouvi gemidos e frases como que longínquos pelo fio do pensamento. Vingança, vingança! Não descansarei até o fim. Esta mulher infame me pagará. Repeti a experiência com os dois outros e os resultados foram idênticos. As exclamações assassina, assassina transbordavam de cada um. Após afagar a doente com fraternal carinho, analisando-a, atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra esclarecendo. Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Certo, já regressou à terra mais densa, a fim de preparar-lhes lugar. A pobrezinha está esperando ensejo de retorno à luta benéfica. Vejo-lhe o drama cruel. Foi tirânica senhora de escravos no século que findou. Percebo-lhe as recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Foi jovem e bela, mas desposou, consoante o programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura, que a seu turno já assumira compromissos sentimentais com humilde filha do cativeiro. Embora a mudança natural de vida a face do casamento, não abandonou ele o débito contraído. Em razão disso, a pobre mãe escrava, ainda moça, penitente e desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural, com os rebentos de seu amor menos feliz. Com a passagem do tempo, a esposa, requestada e fascinante, conheceu toda a extensão do assunto e revelou a irascibilidade que lhe povoava a alma. Dirigiu-se ao marido, colérica e violenta, dobrando-o aos caprichos que lhe exacerbavam a mente. A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía e vendida para uma região palustre, onde em breve encontrou a morte pela febre maligna. Os dois rapazes, metidos no tronco, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala. Acusados de ladrões pelo capataz, a instâncias da senhora dominada de egoísmo terrificante, passaram a exibir pesada corrente no pescoço ferido. Viveram no passado sob humilhações incessantes. No curso de reduzidos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose que ninguém socorreu. Desencarnados, reuniram-se à genitora revoltada, formando um trio perturbador na organização ruralista que os expulsara, sustentando sinistros propósitos de desforço.
Não obstante convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente, nunca cederam um tio nos planos sombrios e que pioraram o coração. Atacaram desapiedados a mulher que os tratara com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco. Dominando-lhe a vida psíquica, transformaram-se para ela em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta suscetíveis de acentuar-lhe as perturbações. Adoeceu ela, por isso, gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura. Embora socorrida por médicos e padres diversos, não mais recobrou o equilíbrio orgânico. Arrasou-se-lhe o corpo físico a pouco e pouco. Incapaz de expandir-se mentalmente no idealismo superior, que corrige desvarios íntimos e faculta a cooperação vibratória das almas que respiram em esferas mais elevadas, a desditosa fazendeira sofreu, insulada no orgulho destrutivo que lhe assinalava o caminho, 10 anos de mágoas constantes e indefiníveis. Claro que possuía, por sua vez, amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos por ocasião da morte do corpo que se tornou inevitável. Contudo, quando nos ensenguecemos no mal, inabilitamo-nos por nós mesmos à recepção de qualquer recurso do bem. O instrutor fez ligeira pausa na narrativa e continuou. Exonerada dos liames carnais, viu-se perseguida pelas vítimas de outro tempo, anulando-se-lhe a capacidade de iniciativa em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Padeceu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor. Mas o ódio permutado é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e sublevação. Desencarnado o esposo, veio o semilouco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que o constrangiam a difíceis retificações. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e ainda mesmo depois de perderem a organização perispirítica, aderiram a ela com os princípios de matéria mental em que se revestem. A revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta ausência de perdão, ligam-nos uns aos outros quais algemas de bronze. A infeliz perseguida, na posição em que se encontra, não os vê, não os apalpa, mas sente-lhes a presença e ouve-lhes as vozes, através da inconfundível acústica da consciência. Vive atormentada e sem direção. Tem o comportamento de um ser quase irresponsável. A infortunada criatura não parecia registrar as informações ditas ali em voz alta e que lhe diziam respeito. Clamava amedrontada pelo auxílio do companheiro. Vali-me ainda do ensejo para algumas indagações. Diante deste quadro comovedor, como encarar a solução? Desfechei a pergunta direta. Gúbio, todavia, observou muito calmo. Gastaremos tempo. A perturbação vem de inesperado, instala-se à pressa, entretanto, retira-se muito devagar. Aguardemos a obra paciente dos dias. Após uma pausa expressiva, acentuou. Tudo me faz crer que os missionários da caridade já lhe reconduziram o esposo às correntes da reencarnação. E é de supor que esta irmã se ache em vias de seguir-lhe as pegadas a breve tempo.
Naturalmente, renascerá em círculos de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar-lhe as experiências futuras. Então, os inimigos ser-lhe-ão filhos? Indaguei ansioso, quebrando-lhe as reticências. Como não? Certamente o caso já se encontra sob a jurisdição superior. Esta mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão, junto dela, o tempo de imersão nos fluidos terrestres. Oh! Exclamei profundamente espantado. Não se separará dos perseguidores, nem mesmo para o regresso? Tenho acompanhado reencarnações que invariavelmente se fazem seguidas de cautelas especiais. Sim, André, concordou o instrutor. Reparaste nos processos em que funcionaram elementos intercessores de vulto, atendendo-se à nobilitante missão dos interessados no futuro, e com o auxílio divino, semelhantes casos contam-se por milhões. Contudo, existem ainda nos setores da luta humana milhões de renascimentos de almas criminosas que tornam ao mergulho da carne premidas pela compulsória do plano superior, de modo a expiarem delitos graves. Em ocorrências dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos e complicados, de acordo com os ditames da lei. Compreendendo o meu assombro, Gúbio considerou: por que estranheza? Os princípios de atração governam o universo inteiro. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos, vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Se os bons representam centros de atenção dos espíritos que se lhes afinam pelos ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviaram da senda reta em obediência a eles. Elevamo-nos com aqueles que amamos e redimimos, ou rebaixamo-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. As afirmativas inspiravam-me profundos pensamentos quanto à grandeza das leis que regem a vida. E atento à meditação daquele instante, evitei novas perguntas. O instrutor acariciou a fronte da criatura desventurada, envolvendo-a intencionalmente numa bênção de fluidos divinos, e acrescentou: pobre irmã, que o céu a fortaleça na jornada por empreender. Seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que se lhe acumularão incompreensivelmente na alma opressa. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente enquanto não auscultar no próprio colo os 3 adversários convertidos, então, em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos, e até que os reajuste na forja do sacrifício, recambiando-os à estrada certa, será, na condição de mãe, um ímã atormentado ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor. O estudo era, sem dúvida, absorvente e fascinante,
mas a hora controlava-nos o serviço e era imperioso regressar. Final do capítulo 7. Então, o capítulo que é até um pouco mais curto, né? E dividir em duas partes. Essa primeira, que a gente até já viu, né, nos capítulos anteriores, como é esse ambiente lá nas trevas, chamadas trevas, que é essas regiões da cidade estranha, e ao qual até o próprio Gúbio disse que 75% dos espíritos de cada um de nós em desdobramento, nós vamos até essas regiões dormindo, ou periodicamente a gente tem passagens por essas regiões trevosas. Por quê? Porque 75% do nosso tempo, em geral, nós sentimos influenciações dessas regiões, seja pelas invocações deles, seja pelo nosso sentimento, né? Sentimos raiva, sentimos, né, aquela coisa, a ira nossa em relação a uma situação de convivência, seja ela onde for, bem profissional, familiar, da relação social, e isso nos vincula psiquicamente a essas regiões. E também pelo nosso passado espiritual, ou seja, as nossas experiências encarnatórias passadas nos levam a uma persistente companhia de espíritos que estão nessas regiões. Sejam eles subjugados a essas inteligências trevosas, como no caso até desse livro aí, é o Papa Gregório IX, né, que é essa região, e os seus asseclas lá, e líderes dessas regiões, que subjugam outros espíritos. E podem ser escravizados, podem ser comparsas, podem ser muitos de nós que estamos encarnados e temos compromissos, às vezes, com eles, e ocasionalmente nós nos vinculamos a eles. Então, essa relação nossa com essas inteligências trevosas pode até a gente mudar o nosso comportamento, saímos da faixa vibratória deles e aí um crescimento espiritual nosso. Mas eles estão achando que nós ou estamos cumprindo o que foi combinado com eles, ou estamos traindo o compromisso assumido com eles. É assim que se dá. É o que vai acontecer depois com o Gregório. O Gregório é resgatado, libertado, vai seguir a trajetória dele espiritual, reencarnando sucessivamente, com muitas dificuldades depois. No primeiro momento, até ele vai ser agraciado com uma boa encarnação, para depois entrar na realidade. Isso por a intercessão da própria mãe dele, da Matilde. Mas essas regiões, é importante a gente perceber isso, porque a gente não se dá conta. Eu, por exemplo, eu tive vários desdobramentos, né? Não vou dizer sonho, foi até desdobramento mesmo, nessas regiões, uma época que eu não compreendia bem, e hoje eu estou claramente assim com a impressão de que faço, né? Todos nós fazemos viagens espirituais a essas regiões, mas eu trouxe a memória psíquica do que eu vi. E aí eu achava assim, onde é que eu estou? Eu via estrada de chão batido, bem desorganizado, com rochas do lado, às vezes correndo até um determinado líquido, como se fosse uma cor de musgo para nós, assim, um cheiro de enxofre, pessoas maltrapilhos caminhando por essas vielas, e um que o outro passava por outro, empurrava o outro caía, e eu estava vendo isso, e até eu me lembro que eu tive uma impressão de que um vinha em direção a mim, e eu tive a sensação de ter sido empurrado, mas não fui empurrado, quer dizer, estava espiritualmente lá embaixo, nessa região, e aí que eu vi a imagem de um conhecido meu que desencarnou, tinha sido uma pessoa, um pai de família, foi atropelado e morreu. E eu via a fisionomia dele, e ele estava assim, uma tristeza, estava uma fisionomia anêmica, né, esbranquiçada e tal, sério. E eu vi, aí foi só uma passagem. E depois, então, percebendo, tive a sensação do cheiro de enxofre, da visualização, olhando para cima como se fosse um céu
céu amarelado escuro, que seria até a descrição que eles dão do sol, como se dá nessas regiões, o céu aberto, né? Essa região mais densa, e chão batido e umidade nas laterais, né? As rochas, né? Como se fossem as paredes, enormes paredes assim. E não foi só uma vez, porque aí depois eu acho que aquela coisa de perceber, aí é aquela descrição que a gente faz, às vezes, eu sonhei com isso, aí. Não, teve uma viagem espiritual a determinada região. Todos nós temos, e às vezes não contribui para a nossa memória disso, é a falta da compreensão. A gente acha que é o acaso, né? Quando a gente faz essas viagens nossas, em desdobramento durante a noite, nos nossos duplos, há duplos nossos que têm uma identificação espiritual, às vezes até com a nossa infância, mas que são duplos que existem do outro lado, e a cópia piorada e a melhorada, aquilo que a gente fala, né? E aí a gente visita determinadas regiões nos duplos e projeta mentalmente o que a gente se lembra dali da época nossa aqui encarnado. Então a gente faz essa relação e às vezes a confusão mental fica assim, tive um sonho quando eu ainda era criança ou jovem e que tinha essa a paisagem que era muito parecida com o que eu era naquela época ainda encarnado, mas que hoje já não é mais da mesma forma. Houve reformas e tal, desapareceram as casas, ou seja lá o processo de evolução. E psiquicamente a gente fica cristalizado a isso. E muitas das vezes ocorre nesses duplos inferiores, bem mais inferiores nas regiões umbralinas, que são a crosta das trevas. E dentro dessa região das trevas, podem ver ali a descrição que ele dá, que é passando e vendo aquela paisagem humana de transeuntes, caminhando para lá e para cá, a parte mais organizada dessa cidade era perto dos palácios, onde se localizava o próprio Gregório. Eles vão ter agora audiência com o Gregório no próximo capítulo. E aí, ali dá a descrição um pouco mais organizada, mas nas outras dá para te ver, nas entrelinhas, tanto desse texto como dos capítulos anteriores, e que é um ambiente sem saneamento nenhum, esgotos a céu aberto, sujeira, construções feias, né? E o ambiente psíquico, que é essa descrição, que dá a imagem das coisas mais feias, e inclusive a própria vegetação. E aí, então, que eles estavam, o André, o Eloy e o Gúbio, o instrutor Gúbio, eles estavam no primeiro momento pedindo audiência lá com o Gregório, eles foram recolhidos uma cela, e a gente viu que depois passou por aquele processo todo de espíritos que fizeram aquela análise deles e viram que eles eram neutros, não estavam ali para interferência, então foram até abrigados num segundo momento numa cela um pouquinho melhor, né? Seria num pensionato, mas vigiados. Eles saem, então, para fazer essa descrição, e aí é que vai se dar todo o próprio capítulo, que é essa descrição do que eles vêm caminhando e comentando, e depois o encontro dele com aquela senhora que estava estirada lá num canto, acompanhado de outros 3 espíritos que ele descreve como ovoides, que a gente até já viu um pouco a semana passada da descrição dos ovoides. E tem uma questão interessante que a gente tem que falar sobre isso, para ter um esclarecimento, porque senão fica uma coisa meio incompreensível. Mas então as pessoas que ali circundam, todas elas com monoideísmo. Francisco, só um Oi. pouquinho. Oi, ovoide, eu não consegui entender muito, eu achei muito confuso. Tu pode explicar de novo? Não, vou falar porque eu acho que até a parte de hoje vai ter que ter mais esclarecimento para compreender. Tá. Se eu terminar só com uma parte aqui. Então, a grande maioria daqueles espíritos que estavam ali circundando, aí o que o André e o Eloy, e muito mais até o Gúbio, tem a capacidade de ler o campo mental desses espíritos. Isso é uma das coisas que até o André Luiz a gente viu nas primeiras obras lá, né, que foi depois do Missionários da Luz, que ele aprendeu a ler o campo mental dos espíritos, dos outros, né? Então, eles perceberam que a grande maioria desses que ficaram perambulando tinha uma ideia fixa, a ideia mental doentia voltada para o mal, e todos tinham um sentimento de vingança, de parar no tempo em relação a uma questão de passado, e muitas delas até associada à última encarnação,
de propiciar uma vingança contra alguém ou contra um grupo de pessoas numa ideia fixa. E isso cristaliza e atrasa muito a evolução espiritual. E é essa a causa de que muitos que ficam dezenas e dezenas de anos nessas regiões, e alguns até passam a se associar, como é o caso de alguns deles, se associar com outras inteligências trevosas, para praticar outros crimes, e aí vão degradando a sua força mental. Alguns, até mais do que isso, se utilizam desses artifícios que conhecem do processo de dissipação, de degradação das energias do corpo espiritual, corpo físico deles lá, e realizam exercícios, até que eles aprendem isso, para não degradar tanto o corpo espiritual, para não assim, acelerar o processo de degradação e se tornar até um próprio ovoide. Por que o Gregório, que foi lá no ano 1300 e pouco, lá quando ele desencarnou, e até essa libertação que vai se dar dele na década de 40, final da década de 40 do século passado, nós vemos aí que são praticamente 700 anos e ele não se tornou um ovoide, ele se utilizou de técnicas para agregar energias e aí usou sua inteligência, seu próprio benefício e muitas vezes até incutindo a outros, escravizando a outros a realizar uma tarefa que é ele que queria fazer, mas é um processo mais complexo. Aí nós vamos avançar um pouquinho mais, porque eles passam a caminhar e o Gubbio vai falando para eles que todos esses doentes que ficam fixados na ideia de vingança, na ideia do mal, são espíritos que se distanciaram muito dos prazeres da vida. Nessas regiões não se vê espírito feliz, não é uma região de felicidade. Pode entre eles ter ocasionalmente, como nós temos aqui, mas nós temos na crosta terrestre um sentimento de uma vibração muito superior a essas regiões. Por quê? Porque nós, cada um de nós mesmo, né, alguns de uma forma até inconsciente, mas não é de graça que espontaneamente praticamos às vezes o bem e nos dá uma sensação de bem-estar, né, de fraternidade e que faz bem a cada um de nós. E isso é um estímulo para que a gente persistentemente vá mudando de atitude. Isso é a felicidade. A felicidade nossa está na prática do bem, e esse bem praticado por nós mesmos, para nós mesmos e para aqueles que estejam ao nosso alcance. Isso é o bem-estar, isso é o se aproximar do sentimento fraterno cristão. Nessas regiões, esses espíritos nem pensam nisso e nem têm esse propósito. A gente viu aquela outra lá que dá por desdobramento, aparece uma relatando que o marido está tão bem, está mandando, mas o que está bem? Está praticando a oração. De jeito nenhum, não deixa fazer isso. Isso leva, nós vamos perdê-lo, tu vai perder o controle sobre ele, vai fazer muito mal para ti, mal para nós. Quer dizer, vai enfraquecer as regiões lá das trevas, com o propósito daquela que nem sabia por que estava dizendo, quer dizer, um propósito dela assim, a determinação que ela recebia dos seus chefes de incutir nas pessoas que não podia pensar nas coisas benevolentes e não pensar nessa, né, de Deus, Jesus e essas coisas todas. E o marido dela estava frequentando um ambiente de oração, que ela é induzida por uma terceira a propiciar uma vingança, uma perseguição e colocar coisas na cabeça do marido para ele deixar de ir nesses ambientes de elevação espiritual. Bom, aí eles estão caminhando e segue o Gubbio conversando, e ao caminhar pelas vielas ali, e aí para ficar também registrado, né? Eles vão nas vielas, naquela região trevosa, e daqui um pouquinho descem em determinados lugares, como se fossem tocas, né? Isso num ambiente da descrição nossa seria como se fosse cavernas, né? Eles dizem bem no início disso aí
na obra, a própria Cipriana, lembra que elas falavam da região das cavernas? As cavernas, elas nada mais são do que as entradas da região do abismo. Aí já é um ambiente mais degradado, ainda mais denso em relação às trevas. E vejo que o mundo espiritual, que a gente diz que tudo são em círculos. Não existe essa região, daqui então caí no abismo, caí no umbral. São regiões e todas elas têm chão firme e céu aberto. Esse processo não se dá e sai daqui e fui para ali. Não, ele vai indo. Essas vielas, o que é? Regiões que dá para se perceber ali, eles estão caminhando e indo por labirintos e tal, e daqui um pouquinho, aqui tem uma entrada. Essa entrada tem um alcance mais subcrostal, ou seja, de abertura, que leva a uma sensação de estar descendo e acabam descendo em regiões abissais, que é lá o próprio abismo. E são várias as regiões do abismo em toda a crosta nossa espiritual, do nosso planeta Terra. Ele tem todas essas faixas vibratórias. Nós estamos falando daqui, da crosta terrestre, para baixo. E aí eles passando numa dessas esquinas, eles percebem estirada uma senhora. E aí, como eles tinham tempo, o Guber disse, não, vamos nos aproximar e vamos fazer um estudo mais aprofundado. Vejam só esta senhora acompanhada de 3 ovoides. E aí ele pede que o André Luiz e o Eloy se aproximem dos ovoides e captem. Nós vimos na semana passada, os ovoides não falam, os ovoides não saem caminhando, né? Eles se degradaram de tal forma que eles ficam praticamente imobilizados e são conduzidos por terceiros a ficar num determinado local e muitas vezes até associados a outros espíritos, seja encarnado ou desencarnado. Neste caso, é uma desencarnada que estava com 3 espíritos na forma ovoide, ou seja, degradados no seu corpo espiritual, pelas razões que a gente vai ver. Então, o que aconteceu e que a gente se fala, né? Os ovoides são o que acaba sendo uma degradação persistente da sua atitude mental, né? Do seu pensamento e atitudes, né? Pensar e fazer, pensar e realizar o projeto arquitetado de maldade que degrada, pela persistência, degrada a forma. Se esse processo pode ser lento e gradual, ou ele pode ser mais abrupto quando o monoideísmo, ou seja, a ideia fixa da vingança, ele é de tal forma que o espírito se volta para si e vai perdendo energia no poder das pontas do seu próprio corpo espiritual. E aí por isso que passa a não ter os próprios braços do alongamento, passa a não ter as suas próprias pernas e acaba um processo de alto, quer dizer, se torna quase que esférica a sua forma espiritual. E aí a própria cabeça, que tem uma tendência a perder até essa região do pescoço, e os próprios olhos, às vezes a percepção aqui dos olhos passa a ser um furo só, um olho só, a boca e o nariz passa a ser Essa é a descrição mais degradada, se for projetada mentalmente sobre o ponto de vista da situação presente do ovoide, que não existe também o processo do ovoide, o ovoide de um momento para outro, não, isso é um processo de degradação lento e gradual. E aí, então, agora já para a gente poder fazer esses comparativos e esclarecer como é que se dá isso, essa é uma situação até peculiar. Essa mulher que está estirada, com 3 ovoides sugando e psiquicamente estava acusando a essa mulher, essa senhora, tinha um porquê, e esse porquê fazia com que ela se atormentasse mais, e esses 3 espíritos ficassem cristalizados durante um longo tempo, chamando, aí psiquicamente o André ouviu, percebeu, leu o pensamento dos ovoides, chamando ela, sendo acusada de assassina,
e eles mais e mais aí precisam tudo para todo espírito necessita de energia, energia de fluido vital, aspirando delas o fluido vital, acusando dos crimes que ela cometeu e elas sentindo os efeitos dessa degradação também. E aí até que há esse processo que aí não fica muito claro, que senão o capítulo ficaria imenso, do Gúbio, como se deu esse processo do resgate. Aí o Gúbio esclarece que essa senhora, ela foi uma senhora do engenho, na época da escravatura, e que ela tinha escravos, né? Comprava escravos. Sabe, uma das páginas mais tristes da história do Brasil foi a escravatura, né? Nós estamos aí, quando a gente fala aí em Holocausto da Segunda Guerra, 6 milhões, tudo. O comércio de escravos no Brasil foi de alguns milhões de escravos. Durante um longo tempo, a maior expedição de navios que vinham da África para cá, era a maior força de trabalho, o maior bem que circulava a riqueza era dos escravos, que eram jogados aqui na costa brasileira e vendidos aos senhores do engenho pelos os senhores lá da África. E essa senhora era uma dessas, né? Então tinha uma fazenda, comprou essa escrava, tinha os escravos comprados, e essa escrava, ela engravidou do marido dessa senhora do engenho. O próprio marido, o Joaquim, né, que é descrito aqui como Joaquim. O Joaquim acabou tendo um relacionamento com essa escrava, e teve 2 filhos. Em paralelo a isso, tinha o casamento prometido com essa senhora do engenho, não é o nome dela. E ele teve os 2 filhos com a escrava e tal. Passado alguns anos, a senhora do engenho descobriu que a escrava tinha engravidado do próprio marido dela. O que fez essa senhora? Ela, na revolta dela, provavelmente deve ter tido uma revolta contra o próprio Joaquim, o marido dela, mas a vingança dela foi contra a escrava que engravidou do próprio marido 2 vezes. O que ela fez? Vendeu a escrava para um local bem distante, e essa senhora, essa escrava, deixou os 2 filhos, e os 2 filhos foram muito maltratados durante longos anos, ali como escravos e revoltados porque separados da própria mãe e muito maltratados por essa senhora do engenho. O Joaquim teve a convivência com essa escrava, ficaram ali, dizem ali que ainda durante 10 anos, né, 10 anos ainda ela continuou na fazenda, e essa escrava que havia sido vendida morreu de febre da malária, né? Provavelmente tenha sido a febre da malária, num local distante. Os 2 escravos, eles seguiram alguns anos, e lá no mundo espiritual, aquela escrava que havia desencarnado começou a obsidiar a essa senhora do engenho. Então, essa senhora passou um processo obsessivo, segundo escreve ali, por em torno de 10 anos, que começou a adoecer, perdeu o encanto pela vida, né? O processo obsessivo direto daquela escrava que havia sido sacrificada e separada dos seus 2 filhos. Mais adiante, os 2 filhos, também maltratados até a morte, morreram de tuberculose, né? Então, passou para outro, certo? Aquela época lá, um que pegasse, vários iam junto. Então, desencarnaram os 2 filhos da escrava. E lá no mundo espiritual, os 3 se uniram e persistiu o processo obsessivo contra essa senhora do engenho. E o que aconteceu? A senhora do engenho foi obsidiada já pelos 3 e desencarnou, não sei quanto tempo depois.
e, desencarnando, foi atraída a essa região trevosa, e aí o processo. A gente tem que se localizar no tempo. A abolição da escravatura se deu em 1888, né? 13 de maio de 1888, pelo menos essa é a data, né, que está registrada na própria lei. Então, a Lei Áurea que saiu em 1888, essa descrição do fato se dá em 1940 e tantos, né? Porque a obra é de 1949. Então, a gente vê assim, o tempo, que não necessariamente deve ter ocorrido isso em 1888, né? Um pouco antes, de ver todo esse processo obsessivo desses três espíritos, a mãe e os dois filhos, contra aquela senhora do engenho, se deu durante dezenas de anos. Então, houve um processo de fixação mental de vingança contra aquela senhora do engenho e de degradação espiritual. É isso que já começa o primeiro ponto, de dizer, dá tempo de se transformar num ovoide, por isso, se houver monoideísmo e dispêndio de energia, de fixação, e de nenhum processo de distração para procurar, né, de concepção da vida um pouquinho. É possível que se pratique o bem às pessoas, mas aí dentro de praticar o mal. Pratica o mal e tem aquela sensação de alívio quando dá um tempo de ver outras situações. Não, quando é monoideísmo, o processo de degradação ele é muito mais acelerado. Aí o que ocorre com essa degradação dos dois filhos e da mãe, de forma implacável, propiciar essa obsessão contra aquela senhora do engenho, se degradaram espiritualmente e provavelmente, nesse processo todo de escravização e daquela lei, a gente viu lá há 2 capítulos anteriores, aquele tribunalzinho lá que existe, né? Então está em curso na lei de causa e efeito. Não, então ela deve. E se deve, é um direito daquele que foi prejudicado, que ele é credor daquele erro cometido nessas regiões, lei de talião, dente por dente, olho por olho. E nesse processo, agregando a outros espíritos, provavelmente, né, que se inseriram nisso, e aí os líderes dessa manipulação espiritual deixa se degradar, deixa fazer, um controla o outro, como se fosse mais ou menos assim. Aí a descrição do Gubbio que ele vai dar, que no mundo espiritual, então quando eles estão nessa faixa vibratória, onde é que está o Joaquim? Também desencarnou, também teve a sua consciência pesada, a sua consciência culpada, de se sentir que foi ele que seduziu a escrava, ele que tinha consciência de que tinha dois filhos com a escrava, e casou-se com essa senhora do engenho. E tem, então, sua carga kármica, psíquica, necessária de reparação pelos erros cometidos. Ele não estava na situação tão degradada porque não propiciou a mal, não se associou ao mal lá no mundo espiritual, mas a consciência o atraiu a essas regiões. E a própria essa senhora do engenho também psiquicamente queria encontrar o próprio Joaquim, tanto é que ela pergunta, Joaquim, onde é que anda? A gente sabe o nome até porque ela começou a dizer, é tudo por aí e tal. E o Joaquim, então, aí vem aquele processo que até o André pergunta, onde é o mundo espiritual, como é que está? Como é que não? Os resgates se dão dessa forma? E aí o Gubbio diz para ele, não, nas tragédias coletivas não existe a atenção individual, ela é coletiva. Então, o processo de degradação é tão multifacetário nessas regiões, ou seja, uma série de situações degradantes em que a situação individual ela tem prejuízo. Por exemplo, não vai ter o resgate individual sem que tenha uma abordagem mais coletiva. E aí, dentro dessa abordagem dos espíritos elevados, o projeto que, segundo o Gubbio relata, era do Joaquim reencarnar, e nada melhor do que o reencontro dessa situação kármica de passado.
E aí descreve que na futura encarnação, o Joaquim encarnado, haveria de reencarnar essa senhora, que haveria de novamente consorciar-se com o Joaquim e ter como filhos os três espíritos, ou seja, a escrava e os dois filhos que haviam sido, até por elas, né, ejetados socialmente e levados a esse martírio deles, né, que ainda chega a ser acusado de assassinato por isso. E aí fica para nós assim, é importante a gente fazer isso, até inclusive para ver as dúvidas contra os ovoides. Como é que vai se dar esse processo de reencontro e aí vai reencarnar e os três novamente e tudo muito bem? Não. Dá para ver pela descrição de que ela, antes de se consorciar com o futuro, com o Joaquim novamente, na futura encarnação, vai ser uma vida muito difícil dela, né? Vai enfrentar o campo da doença, o campo da miséria, a desilusão emocional, uma série de componentes. E dá para se perceber, né? Aí fica esse caso aqui é um dos que os espíritos, quem se propõe a estudar a doutrina espírita, que se estuda os ovoides, e que esse caso ele não é assim uma exposição que está simplesmente nessa obra Libertação, foi objeto de muitos estudos de médiums que, à luz das dúvidas, foi perguntado para o plano espiritual, inclusive o Chico Xavier, né, que, em conversações, dando as impressões do próprio Emmanuel sobre essa situação. Ah, mas o ovoide vem e vai reencarnar. E aí surgiram várias concepções do que pode ter se dado com esse processo de reencarnação desses ovoides. Eu até fiz uma associação quando eu li isso, né, isso da explicação do próprio Chico Xavier. Eu me lembrei eu conheci uma senhora muitos anos atrás, um caso, não vou dizer da senhora, não tinha assim convivência com ela, de que ela é uma senhora que teve duas filhas, e as duas filhas com uma doença cromossômica, eu não sei, não lembro o nome, né? Um problema de cromossomos, e que aí até depois que ela teve os dois filhos doentes não eram vegetativos, eles tinham, né, até uma velhice precoce, tinham vários problemas, né? Era um tormento para essa senhora, e ela desencarnou, já as crianças também desencarnaram, viveram até, sei lá, tinha 10, 15 anos e uma aparência já de 60, uma coisa assim, um envelhecimento, né, celular, por um problema cromossômico. E aí até os próprios médicos diziam, né, para ela que se ela soubesse do primeiro e tivesse feito tais exames, ia ter, o problema era ela, o problema cromossômico dela com o do próprio marido, e que iam gerar tantos da mesma forma. A possibilidade da incidência de ter nova gravidez com o mesmo problema era muito grande. Mas aí que diz o Chico Xavier, esclarecido com outros, né, estudos da doutrina, que a questão que nós temos do cromossoma ou da situação que nós vamos estar inseridos para estar predisposto a tal doença, como aquela da rubéola congênita, né, que a grávida que pega a rubéola, ela tem uma tendência muito forte da criança vir com atrofia cerebral grave, vegetativo, né? Também conheço um caso assim. E aí vai dizer, mas por que acontece isso? Porque o caso espiritual ele é necessário encontrar a oportunidade para reencarnar nessas condições. Então, quem vai dar a causa é o próprio espírito. E a oportunidade vai ser onde se encaixar a oportunidade. Claro que a lei de causa e efeito, inseridas as razões do pai, da mãe, do porquê, e muitas das vezes até é propício a esse lar receber esse espírito com essa dificuldade, porque ali não vai faltar o amor e a fraternidade para acolhê-lo. Então, nesse caso desta mãe,
tem os três, na Senhora do Engenho, reencarnada com o Joaquim mais uma vez, e vai receber esses três ovoides, muito provavelmente tentativa de primeira gravidez, aborto espontâneo. Por quê? Porque a forma perispiritual de um ovoide, ele não dá a condição plena para uma reencarnação comum. Numa segunda tentativa, provavelmente até esses dois ovoides não se sabe se não vão vir ou vieram, né? Siameses, né? Um dos médicos que estava junto com o Chico Xavier disse, não, provavelmente pode ter vindo, a causa deles tão associada um ao outro de virem presos por uma região do próprio corpo, um ao outro, né? E aí a gravidez que vai se dar, e a dificuldade, o processo de encarne e desencarne, até que a forma perispiritual seja um pouco mais compatível a reviver a situação. Porque o principal ali é que a mãe caia em si para as suas dificuldades e ter o apoio do próprio pai, né, por questão dele de passado, para o seu amor ser uma oportunidade de reinício, um longo processo de recuperação espiritual. Por que eu digo isso? Porque, em geral, essas situações elas vão gerar um processo de reencarne nessas regiões inferiores antes da crosta terrestre. Também não está descartado que isso tenha ocorrido, porque quando se fala do processo que se defronta ali, né, que é da 1800 e vai lá, 1860, 70, que possa ter ocorrido o fato, nós estamos falando em 1940. Então, todo esse tempo, o processo de recuperação vai levar, e ainda tá, se percebe ali que nos dias de hoje ainda está num processo incipiente para a retomada dessa recuperação espiritual. Então, esse esclarecimento eu faço porque ficou subentendido em outras vezes que a gente falou sobre essa questão dos ovoides, e não tem muita literatura que fale disso, e essa impressão que eu tive foi baseada até em comentários realizados por outros médios que estudam isso, à luz das explicações de espíritos, né, e mentores espirituais. Eu não sei, vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso aí, ou é melhor eu esclarecer ou seguir e a gente encerrar? Alguém quer perguntar? Não? Bom, pessoal, eu acho que quem é que tinha perguntado era ali? Não está mais aí? Oi, tô sim. Oi. Não, entendi, mas ainda tem que estudar. Pergunta que eu também quero esclarecer melhor para mim. É, então é difícil. O que tu não entendesse? Ai, quem é que se torna ovoide? Porque é uma pessoa um espírito que é mau, que quer vingança. Muito. Não é assim o que é mal, que praticou o mal, né? Que se associou ao mal, que teve situações degradantes. Por exemplo, hoje, na nossa vida aqui, vamos esquecer um pouquinho a forma espiritual. Aquele que está em viciações, tá? Consumindo drogas, álcool e tal, e aí começa a se associar ao crime, aí vai lá, escola do crime, porque foi lá, favela tal, foi preso e aprendeu mais sobre o crime. Ele está tendo a visão psíquica dele de formas de facilitar a sua vida e ter vantagens, né? E aí o mal. E aí mata um, mata outro. Alguns até quando matam os primeiros, sentem muito e tal, e depois acaba sendo um executor, um serial killer, né? Que até às vezes esses aí que matam nas disputas de drogas, né? Por os quarteirões da região, que é de um, de outro, e
vende droga e aí não está afim, não. Quem comprou, comprou. Não quero saber se o jovem vai se drogar. Psiquicamente ele está se associando a isso aí é um ponto que lá adiante vai ter que ter recuperação. Bom, ele pratica tanto crime, vai para a penitenciária, vai lá preso várias vezes e tudo, e vamos supor que seja no Brasil, é solto várias vezes, e vai e vem, até que numa dessas ele morre, é assassinado, é executado pela polícia, seja o que for. Ele espiritualmente, lá no mundo espiritual, ele vai ser atraído para onde? Para essas regiões dali para baixo. Não é daqui para cima. Nem tem função, porque a gente pode pensar assim, é corpo espiritual com peso. O que é pesado não sobe, só desce. É peso específico, se chama isso aí, a física até explica. Eu tenho um corpo mais denso, ele é mais pesado e ele só desce. E ele descendo, ele é atraído a essas regiões. Aí, chegando lá, ele se depara com outros até criminosos que praticaram com ele, ou que ele tinha notícia, espíritos que estavam dando para ele a força que nem ele enxergava, nem percebia, e provavelmente vítimas dele. Então, é um pai que perdeu o filho por causa das drogas e sabia que o filho comprava as drogas desse traficante, que tudo, e aí, essa minha família, meu filho morreu por ti, e tu é o culpado. Aí é um outro que cobrou uma dívida, e porque ele cobrou a dívida, ele mandou matar o filho dele porque não pagou a droga e tal. Vai se associando uma série de componentes, comparsas dele, do crime, e vingadores. Ele, do outro lado, vai ter os seus. Onde é que está Deus que permite tudo isso? Lei de causa e efeito. A lei está ali, está instalada. E esses espíritos, eles vão se conjugar aos seus interesses. Aí vai ter aquele pai, né, que desencarnou assim, eu vou vingar o meu filho que foi tirado, eu prometi isso para ele, e aí monoideísmo, começa a se fixar naquilo ali. Faz pactos com outros, aparece outro, eu sei como te ajudar nessa. E aí, o pacto, o que tu me dá, o que eu faço? Olha aqueles filmes que a gente já viu, aqueles pactozinhos que existem lá, faz isso que eu faço aquilo. Aí começa esse processo. Aqueles criminosos, assim, tu não vai perder para esses vingadores, eu dou um jeitinho neles, aí eles assim, eu tenho mais o que fazer e tal. Nessas regiões mais aí associadas, a região aí, cidade estranha para baixo. Deixa que eu dou um jeito neles. E aí começam as brigas, esses conflitos psíquicos, e que ambos estarão se degradando nessa. Aí um pega coisa, aí o outro vai dizer assim, não existe tortura, tortura existe, pega, tortura, aquela coisa, esquartejar e tudo, pode morrer lá do outro lado, é segunda morte, né? Matar o outro e aí cai mais, provavelmente não dá essa descrição desses três ovoides, quem vai me dizer que um daqueles ali, ou parte daqueles, não haviam já sido também trucidados nessas regiões. Naquela época, o André Luiz não ia dizer dessa forma que diz hoje o Inácio, né? A gente sabe que existe a morte inferior. Então, assim, então é torturado, aí tira a cabeça, depois ele continua vivo, sem cabeça. Não, desencarna, morre. O espírito é que continua. E ele vai ser atraído a uma outra região. Então, nesse processo todo, se dá um dispêndio de energias. E as energias, elas não se restabelecem de forma harmônica, elas se restabelecem de uma forma atormentada em que age na forma do molde do corpo espiritual dessas regiões. É ali que surge o processo, provavelmente quando desencarna mais uma vez lá embaixo, de ovodização do corpo espiritual. É essa a situação provável desses três ovoides e com muitos outros, né? E aí abreviaram essa situação, vem e vai reencarnar. Não é daquela forma até que a gente já estudou no primeiro e segundo capítulo aí, quando do Gregório que vai reencarnar. O objetivo é outro. Ele se defrontar com uma realidade para ter uma oportunidade ali para diante de enfrentar dificuldades futuras e comparar com o seu passado remoto. Ou seja, cada um de nós também
pode, e às vezes ocasionalmente pode estar passando por essa hoje, estamos encarnados, quem vai dizer que nós, ou nós, a parte entre nós, não esteja passando por uma situação semelhante, não de Ogode, mas eu digo aquela de um num Gregório menor, né, que tenha praticado algumas coisas, está dando uma oportunidade de perceber. Porque o objetivo do mundo da luz não é de culpar e imputar uma pena, sim de dar a oportunidade. Todos aqueles que nos capítulos anteriores daquele tribunal, sim, eles estão tendo a oportunidade, não dada pela luz, mas a lei que está sendo aplicada segundo as próprias leis que eles se submeteram também. Porque a lei que eu aplico a alguém é a mesma lei que pode ser aplicada contra mim. Então, a lei de causa e efeito é exatamente isso. É a régua que nós usamos para julgar alguém, é a mesma régua que vai ser usada contra nós. Até que a gente perceba determinada situação e desperte a consciência. E aí é isso que é o grande objetivo hoje nosso aqui, é de perceber por que vamos pegar tudo isso. Tão triste a questão dos ovoides, como tornar o ovoide novamente, ou chegar a essa situação. Eu eu digo isso até porque eu me lembro, quando eu era bem mais jovem, aí tinha eu tive problemas profissionais, assim, de traição, de gente má, né, interferindo, porque sempre ocupei assim, cargos né, eu tive assim, a felicidade de ocupar cargos de relevância, de liderança. Recebi muita traição, Eu senti em alguns momentos da minha vida muita raiva. E não sei se não beirou o ódio em relação a algumas traições, que foi assim, uma maldade tão grande em algumas situações que eu disse assim, não é possível isso. Nem vou descrever para não me lembrar bem, mas eu me lembro que não é que eu era já espírita, eu já tinha noção do espiritismo, né? Já tinha aí essas obras no Livro dos Espíritos, e aí eu meio que deixei de lado isso. Eu disse, bah, se tem uma coisa que, olha, se eu morro, a primeira coisa que eu vou é no pescoço desse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Esse sentimento eu tive, hoje até tenho vergonha disso, mas senti isso, e é verdadeiro, eu senti na época, eu estava assim, olha, se eu pudesse, aí alguém me apresentasse arquitetar um crime que não ia me envolver muito, alguma coisa, eu não sei se eu não é, vou matar em vida. Eu pensava assim, bah, mas olha, esse eu pego. Um dia não é possível alguém ter feito isso. Hoje até penso na situação, eu sinto vergonha de mim e dá até pena. E a pessoa até, esse dia vi aí na rede social, anda aí por aí fazendo um monte de coisa. Sentimento assim, zero, se passar cumprimento. Até já passei algumas vezes, e quando ainda estava em Porto Alegre. Ele até depois foi morar em Santa Catarina, e eu me lembro que até teve uma oportunidade, eu vi de longe, mas não me aproximei. Não foi, não, nem mais é raiva, e não sei se foi o ódio, mas eu tive esse sentimento. Agora, imagina uma situação dessas, persistente, de pessoas que morrem para vingar tal situação. E isso acontece muito. Pega alguns crimes que são cometidos contra pessoas até de bem, das seus familiares, e a pessoa pensa na pena de morte. Não é pena de morte, olha, e aí o ódio é tão grande, persistente, quando desencarna, vai direto a essas regiões, vai direto a buscar onde é que está, porque não vai. Não é, tô sem, isso aqui que é morte. Eu pensei até que fosse um pouquinho pior, por quê? Porque estava com um inferno de consciência. E aí vai ver, não é tão diferente, porque durante a noite, persistentemente, durante longo tempo, se dobrava e ia para essas regiões. Aí chega lá e não vê, inferno nada. Dá para ir levando aqui, se sentir até. Isso é complexo, não é fácil, não, né? Tem que pensar muito sobre isso e essa situação, o que eu quis dizer assim, ó, esperar para ser ovoide, ou esperar para se degradar, é corrigir hoje as nossas imperfeições e procurar, mas eu tenho ainda sinto tal coisa, ou que às vezes
usa os mecanismos. Qual é o mecanismo? Pensar sobre aquilo, mandar luz para aquele pensamento, imaginar a contrariedade na nossa frente, mandar luz, luz. Isso enfraquece psiquicamente, que tem interferência nisso, porque durante a noite nós não estamos vinculados a essa energia de perseguição, de vingança, de não perdão, de não se perdoar e não perdoar quem tenha feito alguma coisa para nós. Esse é um exercício permanente. Por quê? Inexoravelmente nós vamos desencarnar de novo, mais adiante, não importa quando. E desencarnando, se a gente não pensar nessas coisas aqui, acoplado ao corpo físico, provavelmente lá no mundo espiritual, conforme o ambiente, a coisa possa ser um pouquinho mais difícil. E usar os mecanismos. Ah, mas eu estou do outro lado, desencarnei e fui atrás. Pensa na luz e pensa que o que liberta é o perdão. Não adianta. Aí pensa na pessoa, desculpa pelo que eu achei, que eu pensei. Não é isso. E aí mandar luz, imaginar o pensamento mandando luz para essa pessoa, para esse espírito, enfraquece o sentimento de vingança, a energia deletéria. Contribui muito para a preservação da forma perispiritual que nós temos. E aí se distancia da forma degradada do corpo espiritual, que é um ovoide. Eu acho que é isso, pessoal. Então, nós vamos ficar por aqui, agradecer a oportunidade e renovar sempre a nossa convicção de procurar pensar sobre as coisas que a gente lê, que a gente estuda, que a gente comenta, que a gente pensa. Pensar no que a gente pensa, isso que é muito importante, porque a gente está pensando nas coisas e não focaliza, não está pensando ali, tal coisa. Pensa no que pensou por quê? Porque leu e tá digerindo psiquicamente aquilo que leu para poder ver qual a inserção nossa em relação àquele contexto. Isso é crescimento espiritual, isso é se melhorar a cada dia e por todas essas coisas, sempre a nossa gratidão. A gratidão aos amigos espirituais, a gratidão a Jesus e todos os seus mensageiros. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, Senhor. Que assim seja.